Antes de mais nada, eu queria destacar a importância desse Fórum Regional, desse evento no dia de hoje. Eu acho que no momento em que o país atravessa uma grave crise econômica, uma grave crise política e institucional, é muito importante ver os empresários e suas famílias preocupados com o desenvolvimento e o futuro dos seus negócios. Como a governança corporativa pode ajudar na longevidade e na sustentabilidade de suas empresas. Então, eu acho que isso faz parte de uma agenda positiva e propositiva, no sentido de que esse evento de hoje seja apenas o pontapé inicial para que possamos ampliar esse debate e essa discussão, trazendo essas boas práticas de governança aqui para a nossa região. Pois bem, quando a gente fala em governança corporativa, certamente o tema da sucessão se coloca como um dos seus temas principais e dos mais complexos também. No entanto, a abordagem da sucessão é importante que seja percebida como um processo bilateral, onde vão ser considerados a visão do sucedido, mas que também deve ser considerada a visão dos sucessores, seus anseios, suas expectativas, suas habilidades, sua capacidade para o negócio. Nesse sentido, é que nós fazemos agora a abertura do terceiro painel desse nosso fórum, convidando a Lilian Pessoa, que é executiva do Grupo Séculos. A Lilian ela é graduada em Relações Públicas pela PUC, Minas Gerais, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial pela FGV, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching em Personal and Professional Coaching e Executive Coaching, possui experiência de 15 anos atuando em funções executivas e hoje é diretora-presidente da Semear Participações, holding composta por 8 segmentos de negócios, entre eles comércio e indústria de relógios, mobilidade, loteamentos, reflorestamento e ramo financeiro, e atua no conselho de administração da Prime Systems. A Lilian vai nos ajudar e vai compartilhar conosco um pouco da experiência, né, que o grupo vem passando no programa de implantação de preparação de herdeiros. Bem-vinda, Lilian. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É sempre bom compartilhar, né, as nossas práticas. No início da nossa caminhada, eu já fiz parte do conselho do FBN, e, no início da caminhada, a gente contou muito com a ajuda de outras empresas familiares para nos ajudar nesse caminhar, né? A gente fazia um benchmark com outras empresas. Então, para mim, é um prazer poder falar um pouquinho da história que a gente tem vivido lá no Grupo Séculos. Bom, acho que a Mariana vai ficar com um pouquinho de inveja do tamanho da minha família. Vocês não podem assustar. Como é que está aqui? Aí. Então, tá. Então, deixa eu me adaptar aqui, né? A gente vai passar o manual enquanto... Tá ótimo. Bom, vou falar um pouquinho da história, só para contextualizar o programa. Passa um slide. Pode ir. Vou falando, então, para a gente não perder tempo, né? Daqui a pouquinho a gente ajusta aí. A história, né, começou, dentro do Grupo Séculos, começou há 55 anos atrás, né? Esse ano a gente completou os 55 anos. Diferentemente do que é o padrão das famílias, a gente não teve um fundador, né? Foram meus tios e o meu pai. Então, 8 irmãos.
que se juntaram na idade entre 11 e 24 anos para montar um negócio. E aí eles abriram um bar, moravam em Curvelo nessa época, e montaram um bar em Belo Horizonte, e aí a família toda foi, uma irmã e 7 irmãos. Hoje, então, como já foi dito aqui, né, pelo Bruno, então a gente atua no ramo de relógios, né, acho que talvez seja onde a gente seja mais conhecido no Brasil, seja pelos relógios, no ramo financeiro, loteamento, reflorestamento, tecnologia da informação e imobiliário. A primeira geração. Então, como é que esse programa startou, né? A gente definiu no ano passado que, em 31 de dezembro de 2016, o meu pai e os 2 irmãos, né, 2 tios meus, que hoje atuam nas funções executivas no grupo, eles devem deixar, obrigada, eles devem deixar, então, essas funções executivas e atuar somente no conselho de administração e acionistas. Então, olha, espero que, Mariana, você não se assuste. Então, a primeira geração são 8, né? Como eu falei com vocês. Na segunda, o pessoal lá também não descansa, né? Então, a gente tem 39 da segunda geração. Na terceira, eu também estou falando 55, mas já não sei se pode ser 56 ou 57, é verdade, porque outro dia também aconteceu comigo, né? Fiquei sabendo que uma prima teve filho, eu não sabia. Então, a gente tem aí 55 pessoas. E podia ser pior, tá, gente? Porque eu falo pior porque realmente é muito grande, né, a gente cuidar da família. Porque a origem, né, minha avó teve 22 filhos. E aí ela perdeu 10, né? Nas circunstâncias, né? Antigamente, a gente tinha, quando adoecia uma criança, às vezes estava com diarreia, ela não conhecia, ela parava de dar líquido para as crianças para que a diarreia passasse. Então, com isso, alguns morreram de desidratação e só mais tarde ela veio saber, né, que a causa, né, infelizmente, tinha sido essa. E aí sobraram 12, né, 2 já falecidos, e os outros, a gente tinha 2 tias minhas que já estavam casadas e os maridos numa condição financeira boa, então elas não quiseram ir para Belo Horizonte acompanhar os irmãos, tá? Então, se a gente fosse considerar mais, foram os que tiveram mais filhos, cada uma teve 10, então essa família ia explodir, né? Então, aí, dos 39 membros da segunda geração, somos 13 que trabalhamos no grupo. Aqui está a foto, mas são meus tios e meus primos, né? Hoje, então, eu falei em torno de 55 pessoas, e a faixa etária da terceira geração varia entre 2 e 37 anos. Então, é muito difícil, né, a gente ter um programa que envolva toda a terceira geração. Por isso, o foco mesmo está na segunda geração. Então, esses 8 fundadores eles estão vivos, e nós já temos 9 acionistas da segunda geração, originários de um núcleo familiar. Então, a minha tia faleceu, e aí os meus 9 primos desse núcleo familiar hoje são acionistas também. A gente tem um conselho de acionista que é composto por 6 acionistas fundadores e um acionista da segunda geração. E temos 3 conselhos de administração para as empresas do grupo. E aí também a composição são de 3 a 7 membros da família, mais 2 independentes em todos eles. Então, como que aconteceu essa questão do programa? Já há muitos anos, né, eu já venho percebendo essa necessidade da gente desenvolver os representantes dos núcleos familiares. Porque eu considero que as pessoas hoje que trabalham no grupo, vamos falar, a gente tem 6 em posições executivas, eles vivenciaram todo o processo da governança corporativa e hoje a gente tem um sistema de avaliação dessas pessoas. Então, eu entendo que quem está na empresa já está se profissionalizando junto com ela. Quem está fora é que é a grande questão, porque nós não temos representantes de todos os núcleos trabalhando nas empresas. Então, eu tenho núcleo que ninguém trabalha.
né? E essa é a minha preocupação, porque, além de não trabalharem, os pais também não têm uma participação tão ativa no Conselho de Acionistas. E aí, eu já vim conversando há uns 3, 4 anos sobre essa necessidade de desenvolver pelo menos um representante de cada núcleo familiar, para que eles possam suceder os pais no Conselho de Acionistas. E, a cada momento, né, tem uma desculpa, né? Então, ou não é a hora, ou a gente ainda não está pronto para isso, ou não, agora não tem orçamento. Então, eu escutava sempre alguma coisa. Falei, olha, desde o ano passado, como as coisas não estavam, né, caminhando tão bem, e aí a gente não ia ter orçamento para isso, aí eu falei, ó, vamos fazer caseiramente, né? Eu tenho uma experiência na área de RH. O importante é começar, depois a gente vê como é que vai fazer para encaixar. Se tornar-se importante esse projeto, depois o dinheiro eu arrumo. E aí foi o que aconteceu. Em março do ano passado, eu aprovei o projeto dessa identificação de cada um. Essa identificação eu ia contar com um psicólogo que trabalha dentro da empresa, para me ajudar somente assim na análise do perfil comportamental, depois que a gente tivesse identificado essas pessoas. E aí, o objetivo era o quê? Desenvolver, então, nesses representantes dos núcleos familiares, competências técnicas, comportamentais e os conhecimentos dos negócios, além de estabelecer relações de confiança e respeito entre eles, né? Porque a gente é uma técnica de espelhamento. Então, quando eu olho para a minha família, o que eu vejo que funcionou muito bem entre os meus tios e meu pai foram as relações de confiança, né, e respeito que eles tinham. Então, quando um falava, olha, eu vou fazer tal coisa, ninguém olhava para assinar qualquer documento, né? Eles sabiam que podiam confiar nos irmãos como é até hoje. O que foi um grande problema, né, entre parênteses, aí, na vida deles, porque tudo era no fio de bigode. Então, a gente sempre se relacionou muito com as pessoas no fio de bigode. Mas nem sempre as pessoas se relacionam conosco dessa forma. Então, a gente teve, né, algumas dificuldades e a gente quer passar também esse aprendizado para a segunda geração. Né? A gente tem que atuar, né, agir como no fio do bigode. Mas a gente não pode esperar das pessoas. Então, tudo que a gente fizer, vamos fazer contrato, né? Tem que estar tudo registrado, acordado. Não vamos deixar para discutir isso depois, né, sem um instrumento jurídico. E a ideia disso tudo, né, para que eles possam aprender a tomar decisões em conjunto no futuro. E a visão é capacitar esses representantes dos núcleos familiares para que estejam aptos a substituir a primeira geração no Conselho de Acionistas em 5 anos. Não necessariamente vai acontecer isso daqui a 5 anos, e pode acontecer né, algum falecimento, tenha que antecipar essa situação em algum ou outro caso. Então, em 5 anos, eu quero que eles estejam já aptos para assumir essas posições, dando conforto, né, e segurança para a família empresária. E aí, onde aptos, né, a gente está falando em ter as condições, as competências técnicas, comportamentais e o conhecimento desenvolvidos, além de ser responsável por propiciar às primeiras, segundas e terceiras gerações o atendimento das demandas a seguir. A gente falou muito sobre essa responsabilidade deles, né, com todo o núcleo familiar. Né? Tanto que a gente vai falando sobre isso e entende assim, é daqui para frente. A gente esquece que tem um para trás ali, que a gente tem que cuidar também. Então, com a segunda geração, basicamente o trabalho está na informação, né? Levar mais informação sobre o negócio, né? Levar resultados, falar sobre a situação financeira da empresa, falar sobre os principais projetos. E a preparação, né, para que eles também estejam atentos às oportunidades de mercado e se desenvolvendo, né, o que o Emílio falou sobre a empregabilidade no mercado, e alinhamento. Esse trabalho é o mais difícil, né, porque dentro do núcleo familiar eles têm que conseguir ter harmonia e ter um consenso nas decisões, porque, no final das contas, vai valer a posição do núcleo familiar.
Na terceira geração, então, a preocupação com a educação, com a formação, estimular, né, o empreendedorismo, estimular para que as pessoas façam o que elas, de fato, gostam de fazer, não necessariamente que tenham que se direcionar para as empresas. E a primeira geração, que eu acho muito importante também, cuidar do projeto de vida, né, a aposentadoria. A gente sabe que muitos fundadores acabam abreviando o tempo de vida em função da saída, né, das empresas, porque a vida inteira eles cuidaram daquilo. Então, para mim, é muito importante que os meus tios saiam com um propósito de vida, que eles possam estar aí mais por anos, né? Porque a gente sabe que a base da família, o que faz com que ela se mantenha unida, é essa primeira geração. Aí, como que a gente fez esse programa? Então, nós demos algumas orientações básicas para que o núcleo familiar pudesse identificar essas pessoas. E aí a gente pensou, né, alguém que tivesse um bom trânsito com os membros do núcleo familiar. Isso era importante, porque não adianta eu vou escolher uma pessoa muito capacitada, mas ela não conversa com o irmão tal, com o outro, tem problema com o pai ou com a mãe. Então, isso dificultaria muito. Então, a gente estava privilegiando isso. Interesse pelos negócios, né? Eu tenho uma irmã minha que é arquiteta. Quando eu mostrei o projeto, ela falou, eu quero. Só que ela não tem ela não tem o jeito para isso, né? Ela vai numa assembleia de família, assistir a apresentação dos resultados. Você pergunta, está gostando? Estou adorando. Mas eu não estou entendendo nada. Então, aí a gente teve, né, que realmente abrir mão, né, dessa boa vontade, mas em função de entender que aquilo era importante, a gente ter o melhor representante ali. Disponibilidade para participar do programa, porque de fato, tem uma carga horária exigida, e pelo menos um dia e meio, todo mês, que a pessoa tem que ficar focada no programa. Então, não daria para ser um médico, né, alguém que tem agenda muito comprometida. O núcleo familiar sentir-se confortável, né, em ter esse representante, é o que eu falei, né? Será que o meu núcleo ficaria feliz em ter, né, a minha irmã que não gosta de negócio, que não consegue ler um balanço, né, não consegue avaliar um fluxo de caixa? Então, tem que ter, né, ele tem que ser validado pelo núcleo familiar. E algumas competências também, né? Então, uma habilidade no relacionamento, na comunicação, ética, discrição, né, e tomada de decisão. É lógico que é o super-homem, né? Todo mundo fala, super-homem é a super-mulher. Mas, assim, é o que a gente tem que tentar se aproximar mais. Quem do seu núcleo familiar tem mais proximidade com esse perfil, então ele era indicado, tá? E aí o resto manda para cá que a gente vai cuidar, né? Foi assim que eu pensei. Aí, o lema dos meus X é Unidos Venceremos, e eles falaram, né, Unidos Venceremos também. Ali teve uma troca, já uma substituição de um deles. Depois, se der tempo, eu conto aqui, né, as dificuldades que a gente enfrentou. A estrutura do programa, então. O que eu combinei? Em um ano, eu defini a carga horária, defini o programa para esse primeiro ano, né? Depois eu sabia que aí eu ia precisar da ajuda de psicólogos, profissionais de fora. Então, o meu acordo foi, para o primeiro ano vai ser assim, e aí, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai redefinindo os caminhos. Então, a gente tem lá reuniões, cada um dos negócios tem reuniões de apresentação de resultados, normalmente leva meio período aí, eles teriam que participar durante um ano de 3 apresentações de cada empresa. Então, se eu falo de 8 negócios, são 24. Aí já dá um dia de comprometimento por mês. Participação das reuniões de apresentação de cada negócio. Então, eu fiz uma reunião inaugural que eu pedi cada executivo do grupo para fazer uma apresentação, falar sobre o negócio, os clientes, concorrentes, as principais estratégias, objetivos de curto, médio e longo prazo, para que eles tivessem, então, uma visão de cada um, né, dos ramos que a gente atua. Conhecimento técnico, aí também, como eu não tinha, né, nessa época eu não tinha orçamento,
eu pedi o quê? Eu identifiquei alguns temas que eu achava que eram importantes e busquei os executivos que a gente tem dentro das empresas, né? Fiz um briefing, olha, eu preciso que você aborde, por exemplo, em investimentos, isso, isso e isso. Na governança corporativa, eu quero que fale sobre tal coisa. E aí, cada um montou, e as apresentações, as reuniões foram sendo realizadas, né? E, com isso, eu fui treinando a minha turma lá. A gente achou muito importante essa parte de estreitamento, né, das relações. A Mariana comentou aqui sobre a questão da união, né, que não pode ser forçada, mas, em alguns momentos, eu acho que meu tio, Jairo, ele era bem autoritário, né? Então, o que ele fez? Ele comprou um sítio para a família, e a gente, obrigatoriamente, tinha que passar o domingo lá, né? Não tinha jeito. E como que era obrigatoriamente? Porque, não, então, o almoço é por conta do Márcio hoje, meu pai. Na semana que vem é por conta do fulano de tal. Então, não tinha jeito muito de escapar, né, disso. E, no final das contas, hoje, né, era muito chato, falar a verdade, assim, você ter a obrigação de ir para um lugar. Quando estava lá, era uma beleza, mas eu fico imaginando minha mãe, né, que nunca pôde envolver nessas coisas, porque lá mulher não podia entrar. E aí tinha que conviver com cunhada, com gente que elas não viam, aquela montoeira. Então, eu acho que não devia ser a melhor coisa do mundo para ela. E é lógico que a gente ouvia dentro do carro a falação, né, de ida e a falação da volta. Mas hoje, né, analisando tudo, eu acho que foi muito importante, porque eu criei laços com os meus primos muito próximos dos laços que eu tenho com irmãos meus, né? Porque eu brincava com eles, a gente, né, às vezes eu tenho mais ligação com o primo do que eu tenho com um irmão. E nos negócios isso é muito importante, porque facilita muito as discussões, né? A gente colocar as ideias. Então, tá certo que a união a gente não dá para ser uma cobrança, mas se a gente puder incentivar isso, e a gente faz algumas ações para incentivar mesmo, acaba que uns vão gostando, né? Então, isso é importante. E aí, o que eu pedi para eles? Que eles se obrigassem a fazer uma reunião mensalmente com o núcleo familiar, e essa reunião ela podia ser orientada ou livre. Então, eu vou fazer reunião com o meu núcleo, eu vou falar um pouquinho sobre os negócios. Ou então, eu vou falar, eu mando sempre para eles algumas reportagens sobre empresas familiares, e aí eu falava, olha, se não tiver nada para falar, não tiver nada para apresentar, leva um texto e discute com eles. Né? Vai falar sobre sucessão, vai falar sobre um caso de mulheres na família, vai falar sobre executivos externos, qualquer coisa, mas leva a informação para eles. Participação na Assembleia da Família, também a gente pedia para que, no dia que tiver apresentação, você que é representando o núcleo tem que vir, porque tem que puxar, né, tem que fazer. Se você não for o exemplo, as outras pessoas não participam. E é muito fácil o papel da cobrança, né, de ficar, porque a empresa não faz isso, não faz aquilo outro, mas no dia que faz a Assembleia Familiar, não posso. Então, a gente pedia esse compromisso. Participação da festa da família, também a gente promove uma vez no ano, então, a gente queria que esse pessoal estivesse lá. Participação das reuniões do Conselho de Acionistas, a gente faz 4, a exigência era 2 no ano, e encontros mensais com os outros suplentes. Esse também é encontro forçado, né? Depois da reunião que a gente faz na sexta-feira, né, uma vez por mês, a gente teria que sair, então, né, vamos fazer um happy hour, né, uma extensão daquela reunião, porque a gente acha importante que eles também se conheçam mais, né, envolver aí mulher, o marido, se for o caso, os filhos. As competências técnicas. Aí entrou a fase da necessidade de uma consultoria, né? E aí eu contratei um profissional para trabalhar questões, né? Relacionamento interpessoal, habilidade de comunicação, tomada de decisão, administração de conflitos, flexibilidade e profissionalismo. Aí, pronto, minha vida acabou. Porque, na hora que entra um profissional, parece que sai tudo, né? Enquanto está falando comigo, é uma coisa. Na hora que chega alguém de fora, tem um cutucão,
Aí pronto, aí chora as mágoas, né? Apareceu muita coisa, né? Porque quando eu era pequena aconteceu tal situação, não sei o quê, e tal. Você fala assim, gente, não é possível, né? A gente olha e fala, como é que pode vir tratar esse assunto aqui? E aí, tinha horas que eu tinha que dar uma respirada até sair da reunião, e aí eu chamava o professor e falava assim, como é que eu vou fazer? Calma, porque agora a gente vai ter que conduzir de outro jeito. Pode ficar tranquila, faça as intervenções que você achar, sem se exaltar muito, né? E aí foi aparecendo coisas aí que a gente falou, isso aí vai ter que ser a segunda etapa do trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Os suplentes, eles definiram lá em outubro do ano passado 2 objetivos. Cada um deles teria que se comprometer em fazer alguma coisa pelo núcleo familiar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, essa vai ser a primeira avaliação, né, do programa, vai ser o alcance desses objetivos. A gente colocou todos os objetivos dentro de uma caixa, tinha um plano de ação de como que seria feito, fechamos lá a crama e agora, em outubro, a gente vai abrir. Não foi compartilhado com ninguém, mas cada um vai receber a sua e já vai vir, né, já vai colocar a nota. Então, em 100, quanto é que eu cumpri, já tem 1/3 da minha avaliação vai ser feita dessa forma. Então, aqui eu coloquei assim, o exemplo, né? Levar mais informação sobre o negócio, estreitar o relacionamento. Então, às vezes, está sentindo que precisa fazer reuniões familiares, porque as pessoas estão muito distantes, então, vai se comprometer com isso. Ajudar a desenhar o projeto de aposentadoria do pai, orientar a terceira geração com relação a negócios. Então, ficou muito à vontade de cada um desenvolver esse projeto para o núcleo. O que eu estou percebendo agora, né? As dificuldades que eu estou vivendo. A gente tinha lá, eu mostrei no nosso organograma, a gente tem um núcleo familiar que tem somente 2. Eu tenho só 2 primos nesse núcleo familiar. Ele foi para o sul e não quer saber sobre o negócio da família. Ele é filho adotivo e teve muitos problemas assim na época que ele era novo com os primos. Então, isso fez com que ele se distanciasse muito da família. Então, ele falou, eu não quero saber dos negócios. O que falar, né, sem briga, né? O que falar, eu vou fazer, não tem problema. Mas, assim, não quero me preocupar com essas questões, não quero me envolver. O irmão dele trabalhou no grupo, e depois saiu, numa época que a gente estava fazendo uma grande mudança lá dentro, na época que a gente implementou o nosso acordo de acionistas, e ele ficou, lógico, chateado de ter que sair da empresa, mas montou um negócio, está indo muito bem. Então, são os 2. Quem é que quer ser representante do núcleo familiar? Eu não quero. Eu também não quero. E aí? Eu preciso ter um representando o núcleo familiar. Então, aí teve todo o trabalho para convencer. Você tem que chamar a pessoa, explicar, mostrar a importância, por que ela tem que contribuir com o processo. E não é muito fácil. Aí eu tenho um outro núcleo familiar, são 7 filhos. 4 de um casamento, a mãe faleceu. 2 do outro casamento, e meu tio mora com essa senhora, e um outro filho fora do casamento. Aí você fala, quem que vai representar essa família? Tem que ser alguém, né, que transite nos 3. Né? Então, a gente teve esses probleminhas assim, mas, graças a Deus, consegui administrar. Né? Isso levou horas de argumentação, consegui desenvolver também, né, a persuasão, porque não é fácil. Né? A pessoa não recebe nada para fazer um programa desse. Né? É lógico que ela tem outros milhares de ganhos que ela nem dimensiona no início. Mas, para ela se envolver e sentir que né, eu posso contribuir, eu quero contribuir, eu sei que isso vale a pena, é difícil convencer. E a disponibilidade para participar de todas as atividades. Então, não raro acontece. Mas eu vou atrasar meia hora. Hoje eu vou ter que sair mais cedo. Então, a gente fez um acordo, né, entre eles, e aí tem multa, né, por chegar atrasado. Se atrasar 15 minutos, paga o lanche da próxima reunião. Aí, quando mexe no bolso, a coisa anda direitinho. Né? Então, tá funcionando. O que a gente identificou também?
Então, eu tenho um grupo desnivelado, né? São pessoas que, uns têm um conhecimento grande, já atuaram dentro de empresas, tem outros que estão, basicamente, eu tenho um que é piloto de avião e que está agora querendo entrar nas empresas do grupo, tem muito jeito, ele tem tino para o negócio, mas ainda precisa amadurecer em várias questões. Então, essa questão do nivelamento do grupo, eu tenho que continuar trabalhando. Trabalhar questões emocionais, né, o que eu falei. Tudo isso que permeia, né, os relacionamentos, que acabou contribuindo para cada um ser do jeito que é, a gente vai ter que fazer uma limpeza. Né? A gente vai ter que... Eu falo muito com eles, gente, a história dos nossos tios, do meu pai, gente, isso é deles, isso não é nosso. Nós temos que fazer a nossa história. Não adianta, meu pai não tinha aqui um papel tão importante, tudo. Ok, era o dele agora. Você quer continuar com essa história? Ou você quer ter um papel importante aqui dentro? Então, vamos parar de chorar lá o passado. Aí o psicólogo me chama, né? A Cláudia está aqui, deve estar falando aí. Tem que explorar, tem que trabalhar essas questões, porque senão isso lá na frente vai ser pior. Então, agora, né, já estou acionando aí a terapia. Né? Fico procurando todos os cursos. E a gente tem que falar sutilmente. Né? Então, ontem eu recebi eu já estava olhando um curso de PNL para mim, e aí eu recebi falei, nossa, isso aqui ia ajudar tanto fulano de tal. Aí mando uma mensagem para o fulano, eu recebi esse e-mail e tal, achei tão interessante, tão importante, que eu queria te sugerir. Aí, depois, o que eu mandei, eu falei, ai, meu Deus, por que só para ele? E eu vou sugerir para todos os outros também, tal. Então, assim, a gente tem que ir tomando cuidado para não se sentirem discriminados. Já estou acabando. Bom, essa avaliação, né? Então, os pontos de controle. Então, a cada ano a gente vai fazer essa avaliação. Outubro agora tem essa... vai ser feito dessa forma. Né? O representante vai falar sobre o desempenho dele, o núcleo familiar vai avaliar, né, qual a contribuição que foi gerada com o desenvolvimento desse suplente, e eu vou fazer uma avaliação também de como eu tenho percebido participação, envolvimento, as competências, é um pouquinho mais técnico. Né? Bom, então, os próximos passos... com base nessas avaliações, eu vou montar um programa de desenvolvimento específico para cada suplente. Aí eu ainda não sei, assim, como eu não tenho o escopo, eu não sei se isso a empresa vai ter que pagar. Será que é o meu? Gente, desculpa. Pode ser. Pode mexer nele aí à vontade. Desculpem. Pode ser. Tomara que seja, que não seja a filha, né? A gente fica mais preocupado. Então, eu não tenho ainda a dimensão do que cada um vai precisar trabalhar, então eu não sei falar de orçamento. Então, não sei se o núcleo vai pagar, se a empresa é que vai arcar com isso. Hoje eu já tenho, lógico, né, um orçamento para o programa, e eu acredito, né, que o próximo ano já vai ser melhor, e o outro, porque, de fato, a gente está reconhecendo que isso é importante. Fazer esse desenvolvimento de competências. Né? Eu listei 13 competências iniciais, eu vou trabalhar as 13 ao longo dos 5 anos. Né? Então, tem que continuar isso, e o conhecimento dos negócios, sempre mostrando para eles, né, o que é cada um dos negócios e as mudanças, né, de rota. E uma maior cobrança de engajamento no programa, né, porque sempre tem um que, às vezes, acha que não é tão importante. Acho que é isso. É isso. Obrigada. Eu coloquei meu e-mail, e realmente, se quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, eu gosto de ajudar, né, assim, nessas respostas. É só experiência. Né? O que foi falado aqui, não existe receita. Isso é o que está funcionando para mim. Né? Não sei como vai ser para cada um de vocês. Né? Pode ser. Eu acho que o fato de eu fazer sozinha me permitiu fazer as adaptações de acordo com o que eu entendia de cenário, né, o que eu estava vivendo ali. Agora, cada um vai fazer do seu jeito. Né? Ô, Lilian, você, em determinado momento, falando do programa aí, é um esforço muito grande, né?
né? Realmente uma persistência, um esforço muito grande. Aí a pergunta é, vale a pena? E qual é o ganho concreto que um programa de formação desse, né, das gerações, de preparação das gerações, você pode dizer que tem? Qual é o ganho para a empresa? Qual é o ganho para a família? O que é que merece esse investimento? A minha família, a origem dela, né, meus tios tinham um bar. Depois, eles começaram a trabalhar com venda de joias. Então, é um mercado que a gente tinha 80 familiares dentro da empresa. Tudo era feito porque um grama de ouro representa muito, né? Então, se uma pessoa quiser tirar, a gente sabe que isso é muito fácil. Então, a gente sempre precisou muito dessa relação de confiança. E a gente adotou uma cultura, que eu não acho uma cultura muito positiva, das coisas nossas, das nossas informações não saírem do ambiente da empresa. O que eu penso que melhorou muito é porque antes, assim, eu fiz uma reunião há uns 3 anos atrás com cada um dos familiares. E eles me falavam assim, eu não sei o que está acontecendo com a empresa, se está bom, se está ruim. Se meu pai fala comigo que vai receber menos distribuição de lucros esse ano, mas continua comprando um carro assim, ou eu vejo meu primo fazendo tal coisa, eu acho que é tudo muita conversa que vocês contam para a gente, porque vocês não informam nada. Então, a gente via comportamentos muito diferentes, né, nos núcleos familiares, gente achando que estava nadando em dinheiro, né, que os pais estavam super bem, porque era o estilo de vida que cada um usava. Outros, né, os pais, às vezes, falando que, não, gente, nós estamos vivendo um momento difícil, vamos fazer. E nunca eles entendiam nada. Né? Eu não sei que ano que está bom, que ano que está ruim, vocês nunca falam. Quando a gente vai na Assembleia de Família, a gente só vê os resultados positivos. Como é que isso funciona? Então, o que eu percebo de ganho, a gente quebrou um paradigma de que a informação tem que ficar restrita à diretoria ou aos familiares. Isso é extremamente importante e relevante, né? Nos momentos de crise, mais. Porque não adianta a empresa estar vivendo um problema e falar assim, não posso falar para ninguém, né, porque isso vai vazar no mercado e tudo. A gente tem que falar para a família, né? Bom, se eu sou acionista, eu sou herdeiro, eu acho que eu preciso ter conhecimento disso. Então, a gente começou a falar. Não é raro acontecer, às vezes, numa reunião de acionistas, ter um desconforto de ter uma presença de um familiar que não faz parte daquele ambiente. Mas a gente tem vencido. Então, o ganho é a comunicação, eu acho que isso aí é importante, a gente ter mais transparência, né? E a gente começar essa conversa dentro o amadurecimento, né? Porque são pessoas que, se a empresa sobreviver, né, se ela tiver perenidade, são as pessoas que vão estar lá na frente. Então, os ganhos, eu acho que eles vão ser muito mais percebidos quando a gente tiver que colocá-los dentro né, para sentar numa cadeira de acionista e perceber que ele consegue, né, fazer uma escolha, uma opção, fazer um questionamento, né, ter uma decisão de investimento, questionar a gestão. É isso que eu quero que eles façam. Senão, a gente vai ter que ter representantes. Né? A outra saída é essa, assim, os núcleos se juntarem e colocar uma pessoa que tenha o conhecimento. Então, acho que a aproximação ela também foi outro ponto positivo. Né? Os primos agora eles se sentiram importantes, reconhecidos. Né? Eles sabem que têm um papel relevante e sabem do compromisso de manter, né, a organização aí por vários anos, né? Como os meus tios fizeram. Acho que é isso. Oi, tudo bom? Tudo bem, Maria? Eu fiquei curiosa sobre o programa também que você mencionou rapidamente para os sucedidos, digamos assim. Um programa um plano de vida dos sucedidos. Você pode falar um pouquinho? É engraçado assim que tem muita gente que fala comigo, eu não sei como é que vai ser seu pai quando sair das empresas, né? E o que eu tenho, a gente tem de experiência, eu tenho um tio meu que está nesse processo de desligamento, que também não está sendo fácil para ele, mas que ele é uma pessoa que tem muitos hobbies, ele gosta de assistir um jogo de Atlético e Cruzeiro, ele vai no Mineirão
toda semana para ver jogo do Cruzeiro. Ele tem ele coordena um time dos ENTA, né, que eles chamam, né, os cinquentões e sessentões que gostam de jogar futebol. Ele tem as atividades dele dentro no Recanto Lazer, que é um condomínio nosso. Então, a gente percebe que a saída dele começou a trazer... quando a gente chamava ele para participar de alguma coisa, ele começava a se sentir um pouco incomodado. Ah, mas eu vou deixar de fazer tal coisa para poder estar dentro da empresa. Então, a gente falou assim, olha, isso é positivo, isso é bom. Né? Então, agora, como é que vai fazer com o meu pai, que não bebe, não fuma, não come carne, então, assim, só frequenta a igreja e só gosta de negócio. Né? O negócio dele é esse. Então, provocar nas pessoas, né, assim, esse questionamento, né, assim, essa conversa. Como é que você está se estruturando para esse momento que vai acontecer e está cada vez mais próximo? Né? Então, a gente tem falado muito com eles, e aí a responsabilidade é desse representante de abrir a discussão e de fazer o projeto. A gente não tem, assim, é o que eu falei, tudo está dentro de uma caixa e quem é responsável por aquilo são eles, de acordo com o que eles entendem que é uma responsabilidade maior. Mas eu falo, sinceramente, hoje, dos 3 pilares ali, eu acho que esse é o mais importante, é o que mais me preocupa. Sim. Há um critério para afastamento dessas pessoas? Idade, alguma coisa assim? A gente fez um acordo de acionistas em 2001. Né? É muito engraçado, porque critério tem, né, gente? Mas a gente muda quando quer. Né? Isso aí não tem. Então, na época que a gente fez em 2001, eles tinham que se afastar aos 65 anos. Aí, numa dessas revisões do acordo, né, realmente 65 anos a gente considera que é uma idade muito nova. Né? Então, a gente mudou para 70. E aí, então, tem esse acordo estabelecido. Mas a gente fez um outro acordo, porque eu tenho hoje tios com 70 anos já. Tá? Tem um que está na gestão que tem 70. E meu pai faz 70 no ano que vem. Mas a gente entendeu, isso que foi importante, assim, não foi uma conversa. Num dia a gente estava numa reunião, a gente falou, olha, está na hora da gente fazer esse processo. E nós vamos estabelecer a data e as pessoas têm que se preparar para isso. Tanto os sucessores, eu vou falar sinceramente, se a gente quisesse fazer essa transição agora, de 2015 para 2016, a gente já teria condições de fazer. Hoje eu já falo com muita tranquilidade. Nós temos hoje um grupo de 4 representantes da segunda geração que já estão muito envolvidos e estão fazendo as definições dos negócios. Então, não teria problema. Mas a gente não quer fazer esse afastamento em função do que foi acordado lá atrás. Então, a gente está reduzindo, né, as atribuições, a gente está tentando rever a participação no conselho, a gente está dando mais ênfase para o conselho para que eles vejam importância nessa transição. E aí tem que fazer um trabalho também, porque eles se acostumaram a fazer os 2 papéis. Né? E aí eles ainda não enxergam como eles devem atuar dentro do Conselho de Administração. E temos discutido isso muito. Né? Também estou com a ajuda de uma pessoa para a gente fazer essa revisão do Conselho de Administração e essa migração. Mas já está todo mundo muito consciente desse processo, já entendendo que vai ser bom e confiante de que a segunda geração vai tocar as empresas. Nós vamos agora para a última pergunta. Bem, então vou usar da minha prerrogativa de moderador. E, Lília, você falou, né, no processo de implantação, no processo de concepção, mas eu queria entender a dificuldade no momento que você idealizou e como você conseguiu vender esse projeto para os seus tios e o pessoal que está realmente no comando, ou seja, como vocês conseguiram mostrar essa importância, essa necessidade, e como eles receberam esse projeto. Você conhece o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, assim, não foi... eu acho que eu tenho sido insistente nesse assunto, já há alguns anos. Eu mudei, foi a estratégia. Antes, né, eu idealizava as coisas, eu acho que eu fazia um super projeto. Dessa vez eu falei, eu vou fazer alguma coisa que não vai ter como negar. Por quê? Não vai ter custo, né?
qual vai ser o motivo dessa vez que eles vão me falar? Já tem a sucessão definida aí para 2017, né? Janeiro de 2017. Então, não tem... Dessa vez, eu acho que foi mais isso. Foi falar assim, olha, quais são os pontos que eu sei que eles vão questionar comigo? Tá, então eu vou resolver esses problemas. Quando eu levei para eles, ficou assim, tá, Lilian, então vamos fazer, né? Se você quer fazer, faço, né? Então foi mais ou menos isso. Eu contei assim, foi de uma forma muito simples, mas as pessoas elas não identificam valor no primeiro momento, né? Então eu tive caso de que um núcleo familiar mandou um representante da terceira geração que fazia educação física. Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira comigo? Ele vai representar o seu núcleo familiar. Se você me falar que não vai ser mais o fulano, o ciclano, o beltrano, que eu acho que seriam as pessoas que representariam o grupo, se você me falar isso, ok. Né? Ele está validado. Seu pai morreu. Morreu agora. Chama o fulano para ir para o lugar. É isso. Então, assim, foi difícil que eles entendessem a importância do trabalho, né, do projeto. E aí, quando aconteceu, né, não, agora eu estou percebendo, mudou, né, mudou a questão de saber, né, assim, eu vou aceitar que eles estejam aqui presentes, eu vou falar de todos os assuntos numa reunião, mesmo que tenham de fora. Eu já comecei a perceber essas mudanças lá. Lilian, muito obrigado. Obrigada, gente.